Marcamos presença aqui em estúdio para o início de mais uma escola bíblica. Cumprimento a si que está desse lado dos microfones e das câmaras, a ouvir através da Rádio RCS ou a assistir através da opchannel.pt. Comigo e sempre em estúdio Milu Cordeiro, pastor Milu Cordeiro, mais uma vez, bem-vinda. Olá Daniela, obrigada. Mais uma semana, pela graça do Senhor. Estamos a viver estes dias abençoados pela Palavra de Deus e oramos para que aqueles que nos ouvem, que nos veem, possam ser abençoados tanto quanto nós estamos a ser também. Tínhamos prometido que durante esta semana iríamos olhar mais de perto para o santuário. O que é que tu hoje tens como sumário para a aula de hoje? Temos o que nos diz a realidade da cruz sobre o valor do ser humano. Uma pergunta. Muito bem. Vamos tentar encontrar essa resposta com a ajuda de um texto bíblico que tu escolheste para nós hoje, que se encontra em Lucas, capítulo 9 e versículo 22, e que eu vou passar a ler. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Como é que nós, através do sacrifício de Jesus na cruz, podemos compreender a importância que tu, eu e todo o ser humano tem para Deus? Embora seja difícil nós termos a total compreensão deste grande amor que fez com que realmente Deus, o Filho, se pudesse doar e o Pai pudesse doar o próprio Filho e ser assistido pelo Deus Espírito Santo neste grande plano que é o plano da salvação. Embora nos seja um bocadinho difícil de compreender, no entanto, como diz o Senhor, aquilo que está revelado, tentamos fazê-lo com a graça e o poder de Deus e o Espírito do Senhor para tentar entender o melhor possível. Realmente foi necessário este sacrifício supremo da parte de Jesus, que veio, como já dissemos em programas anteriores, portanto, anulou-se, humilhou-se ao ponto de se tornar humano como nós, para poder palmilhar um percurso semelhante ao nosso, para poder morrer por cada um de nós. É verdade que o objetivo que é alcançado na morte de Jesus é uma coisa que nos convém sempre recordar. É verdade que estamos aqui a falar deste grande conflito. Ainda a semana passada nós falávamos sobre a questão do juízo final, aquilo que ainda nos aguarda, aquilo que ainda nos espera, mas só tem sentido o que nos espera e é mais ou melhor compreendido se nós percebermos aquilo que antecipou a essas coisas. E uma delas foi realmente a morte sacrificial, portanto, do próprio Senhor Jesus Cristo. São vários os versículos que nós encontramos na Palavra de Deus que, portanto, que nos falam do porquê da razão de Deus ter enviado Jesus Cristo como nosso substituto. Não é muito difícil perceber isso no sentido que teria que ser alguém justo, alguém isento de pecado, que já era simbolizado no Antigo Testamento, a quando do santuário terrestre, por tal Cordeiro Imaculado, que nós vamos ver um pouquinho esta semana sobre isto. E então muitos são os versículos que falam exatamente sobre este papel, esta função do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como aquele que expiou os nossos pecados, como aquele que nos purificou de toda a injustiça para termos exatamente acesso à salvação. E repara, podemos ler Romanos 8.3, 1 Timóteo 1.17, 6 e 16, 1 Coríntios 15, 53, são vários versículos que nos fala que o Senhor Deus condenou na carne o pecado. E porquê na carne? Porque era agora Jesus Cristo o ser humano, portanto na sua humanidade, e com certeza aqui nós compreendemos que a morte de Jesus foi uma morte da sua humanidade, nunca poderia ser da sua divindade, não é? Porque a divindade é o eterno, é o Deus, é aquele que foi, é e será sempre, portanto Deus não pode morrer, foi na sua humanidade. Também era a humanidade que estava em causa, porque era a humanidade que tinha pecado. Exatamente, mas agora, esta questão da morte do Senhor Jesus, é possível redimir o pecador porque Ele é Deus. Portanto, porque e aqui também é grande... é o legislador. Ora bem, e daí há uma grande diferença entre ser o Senhor Jesus que morre do que tu ou eu que morremos pela humanidade, porque nós nunca teríamos a parte divina, que é essa que
expia, é essa que purifica, é essa que justifica, é essa que dá a pureza, ou seja, a justiça necessária para a tua salvação. E tu nunca poderias fazer como humano isto, portanto, tinha que ser exatamente um elemento da divindade e que foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, e o que é que percebemos noutros versículos também? Que Cristo Jesus é o único que possui a imortalidade. E agora repara, é algo muito interessante, Daniel. Muitos filmes e muitas coisas se falam sobre essa questão de buscar o elixir ou o medicamento da vida eterna, da imortalidade. Nós já o descobrimos. É verdade que enquanto nós aqui estamos a caminhar nesta vida, as peles vão caindo, portanto, o próprio corpo vai sentindo a gravidade dos efeitos do tempo, dos anos que passam, mas nós sabemos que aguardamos um momento em que tudo o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, como nos diz a palavra de Deus. Agora, Daniel, perguntar-me, consegues tu alcançar o que é isso, viver eternamente sem... Nós, enquanto aqui estamos nesta vida, sabemos que há um desenrolar natural das coisas para um fim, não é? Mas agora viver toda uma eternidade. E eu creio que vamos perceber isso quando tivermos esta imortalidade, porque agora é o finito tentar compreender o infinito. E isto é muito complicado, é complexo e é mesmo difícil. Então repara, Daniel, o que é que nós encontramos aqui, neste sacrifício supremo? Foi uma salvação não só dos nossos pecados no momento presente, no sentido de recebermos já hoje o perdão, já hoje a iniciativa e a oportunidade de sermos restaurados e agraciados por Deus para vivermos mais um dia de vitória, mesmo que tenhamos tido uma derrota, mas com a ajuda de Deus, mas também fomos salvos para a eternidade. Quando, é verdade, aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus vier, aí haverá uma transformação, como diz o Senhor, num abrir e fechar de olhos. Mas aqueles que tiveram que descer ao pó da terra, que adormeceram, que faleceram, não sabemos qual será o nosso futuro, se estaremos vivos quando Jesus vier, se não estaremos, mas isso tanto faz porque veremos Jesus voltar. Como estudamos na outra lição, todo o olho verá, todos veremos a volta de Jesus. Mas a questão aqui é que esta salvação veio atribuir-nos também esta possibilidade de, pela graça do Senhor Jesus, nos ser concedido um outro dom. Mas esse só será quando Jesus vier, que é o dom da imortalidade. Na realidade, é apenas o restauro de uma prerrogativa com a qual fomos criados. Exatamente. Nós fomos criados para viver eternamente. Exatamente. Enfim, apesar das nossas más escolhas, é que acabamos por nos ser retirada essa prerrogativa. E ainda bem. Repara, Daniel, o que era nós vivermos uma eternidade com as consequências do pecado. Até aqui nós vemos e voltamos ao mesmo. Não é? Exatamente, tudo o que está na base. O amor de Deus, esta bondade, esta benignidade, que o Senhor permitiu esta interrupção para que fosse possível restaurar todas as coisas como no seu início. Vivermos uma eternidade, sim, mas não com as doenças, com o sofrimento, com as dores, com as angústias, com o choro, com a tristeza. Louvado seja Deus por isso, que tudo tem um fim, tudo vai ter um ponto final no fim desta vida, ou por nossa morte, ou a quando da volta de Jesus terá um ponto final. Mas aí imaginarmos agora, Daniel, este sacrifício supremo, que foi uma realidade no passado, que hoje já estamos a usufruir desta bênção, que é o perdão de Jesus, mas que sobretudo vai ter o seu auge quando o Senhor Jesus vier, para aí sim estudarmos toda esta revelação do Senhor Jesus, ali, pessoa a pessoa, face a face, com o próprio Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas isso para ser um amor que nos será revelado por toda uma eternidade, porque seremos imortais por este dom que o próprio Deus nos concede. O texto que abrimos a mensagem de hoje dizia que era necessário que Jesus passasse por estas coisas, que era importante que isto acontecesse. Mas a verdade é que nós precisamos de nos apropriar de alguma forma desse mesmo sacrifício, senão ele, pelo menos para mim, é em vão, não porque ele não tenha morrido já por mim, Exato. Mas porque eu não me aproprio desse sacrifício. O que é que fazendo de hoje nos podes dizer, nos podes trazer para que realmente isso possa ser uma prática nas nossas vidas? Então eu gostaria de sublinhar hoje este pensamento que Cristo nasceu para morrer. E às vezes isto pode ser assim um bocadinho confuso, mas a realidade foi esta, ou seja, o objetivo do nascimento de Cristo foi a sua morte.
E quando nós entendemos isto e entendemos que não só as bênçãos desse sacrifício supremo nós as podemos viver hoje, já agora, quando pedimos perdão, quando o Senhor nos restaura, quando Deus nos levanta depois de um dia difícil, de uma desilusão, mas temos um novo dia para viver, para experimentar de forma diferente, não só hoje, mas sobretudo esta descoberta que fizemos hoje também pela revelação bíblica, é que o Senhor Jesus lhe quer conceder a imortalidade, a si e a mim também. E quando? Quando o Senhor Jesus vier, quando o Senhor Jesus voltar. Que Deus continue a abençoá-lo, a abençoá-la na descoberta desta palavra e que possa pedir de Deus esta graça para estar pronto nesse dia, para receber este dom também, que é o dom da imortalidade. Terminamos a Escola Bíblica de hoje com um desafio para o resto da semana. Hoje apenas serviu de aperitivo, precisámos de saber qual era a necessidade da morte de Jesus na cruz para compreendermos que tudo aquilo que era os serviços, a forma como o próprio santuário estava disposto, o mobiliário existente no santuário, tudo isso apontava precisamente para este sacrifício de Jesus na cruz. E durante o resto desta semana, e começa já na aula de amanhã, vamos perceber então como é que funcionava o santuário para depois percebermos da forma como Jesus está relacionado com ele. Assim despedimos-nos de hoje com a promessa de estar de volta já na Escola Bíblica da Manhã, se Deus quiser.